Primeiramente, se dá alegria de poder voltar, né, a Maringá. Um telefonema de Dom Severino, né, sempre é uma ordem. E com muito prazer, né, a gente está aqui com vocês. Eu já estive aqui no milênio passado, uma semana com o clero e o tempo ainda de Tom Murilo. Eu acho que o padre Sidney, que era o coordenador do pastoral de Espanha. E ali eu pude ter bem presente assim, a qualidade do clero de Maringá, né? A sua preparação, seu cultivo, formação permanente. E muitos deles, com formação de pós-graduação. Tive a alegria de acompanhar o padre Sandro, lá de Curitiba, no seu mestrado. O padre também, Eduardo Batista, que fez também um trabalho sobre os planos de pastoral, e tive a oportunidade de também ler os 23 planos até então, na direção 24, que vocês têm, né, planos de pastoral. Depois eu voltei no tempo do Anuar, vocês estavam numa assembleia elaborando um plano de pastoral, e aí então eu pude também ver, né, a qualidade do laicato, né? E vocês têm aqui o laicato muito atuante, né? Muita gente capaz, formada, né? Desde um Clodoaldo, né, que é especialista em metodologia pastoral e metodologia de trabalho popular. A Érica aqui, que é doutora também, não é, em Bíblia. A Solange, né, são todas poderosas aqui na diocese, né? As mulheres aqui, né, muito capazes, né? E os movimentos aqui também muito atuantes, né, muito capazes, né? Então, vocês têm aqui um laicato de qualidade, né? E este processo que vocês estão fazendo aqui, e nesta assembleia, né, que é dedicar-se a um ver, né, a um conhecer a realidade, né? Isso não é nada agradável, nem fácil, debruçar-se sobre a realidade. Nós mesmos, quando estamos assim no sentido não muito bem de saúde, a gente reluta em ir ao médico, né? Ou fazer exame, fazer diagnóstico, pode descobrir doença, né? Então a gente também tem medo de enfrentar, né? De ver a realidade. Mas é fundamental, não é? Para evangelizar, nós precisamos ter um conhecimento da realidade. E como vocês estão fazendo aqui, vocês têm aqui, né, uma universidade que está assessorando vocês, não é? Nesse processo de conhecimento. Claro que vocês têm aqui os dados ainda muito brutos, né? São indicadores e... Vamos para cá. Então, vocês têm aí indicadores e um trabalho importante que vocês terão que fazer aqui, e vão ter tempo até o final do ano, não é? É fazer esses dados falarem. Então, fazer análise, cruzar dados, já tirar consequências, conclusões, né? Isso é um trabalho analítico que é importante para poder ter um conhecimento mais profundo da realidade e assim poder agir, né, com maior consequência. E esse tempo que vocês tenham aqui vai ser muito propício para isso. Ver a realidade é importante, não é? Para, no fundo, sentir o Espírito interpelando, chamando, mostrando. Deus não fala só através da Bíblia. O livro da Bíblia nos foi dado para a gente saber ler o livro da vida. E Deus se manifesta na vida. O Espírito Santo, ele fala e interpela através dos acontecimentos, através dos eventos, através dos fatos. E a gente precisa ler, discernir, para poder sintonizar-se também com a vontade de Deus e nosso contexto. E em linhas gerais, a gente pode dizer que uma das grandes características, né, de nosso tempo, de nosso tempo,
é um tempo marcado por profundas mudanças e transformações. Transformações e mudanças sempre houve na história. Mas o que tem agora de diferente e único nesse momento histórico que nós estamos vivendo é que essas mudanças e transformações são em todos os campos da vida, em todas as esferas da pessoa humana, em todas as dimensões da sociedade. É uma crise, uma transformação, uma mudança profunda. E a gente precisa ler isso e tirar também conclusões, não é? Disso que nós estamos vivendo. É um tempo, portanto, de transformações, um tempo de travessia, E este tempo, não é, que é de travessia, de mudança, de crise e transformações, ele pode ser um tempo pascal. Ele pode ser um tempo que nos leve para um momento crescentemente melhor. Mas se nós não assumirmos o nosso momento, o nosso contexto, a nossa crise, a gente pode ficar pior. Tudo vai depender, não é, da clareza, da coragem que a gente tem para poder também assumir, não é, essas interpelações que o Espírito nos faz, não é? E há uma dificuldade em fazer essa leitura de nosso contexto, de nossa situação, porque Deus se revela, se manifesta e interpela através dos sinais dos tempos, que a gente precisa ler. E esses sinais dos tempos, essa presença de Deus, essas interpelações, elas nos chegam na ambiguidade da história. Há uma ambiguidade. Tudo vem mesclado de positividade, mas também tem negatividade. E a nossa tendência é facilmente, não é, a gente ver, não é, só o negativo e não ver que dentro desses acontecimentos, ali está também Deus interpelando. Esse cardeal Casper diz que as maiores mudanças na história da humanidade se deram agora com a modernidade, não é? E nesse tempo da modernidade, as grandes mudanças que aconteceram no mundo se deram fora da igreja, contra a igreja, mas fundadas em valores evangélicos. Então a gente pode, às vezes, né, não ler, não perceber, não é? Deus falando e interpelando na ambiguidade da história. O próprio Papa João XXIII, quando ele convocou o concílio, ele disse, olha, a maior dificuldade que eu tive para convocar o concílio, para nós nos reconciliar com o mundo moderno, eu encontrei aqui na Cúria Romana. Aqui abundam profetas de calamidades, disse ele. No fundo, eles não aceitam a história, eles não acolhem a radical ambiguidade da história. Então, ler a realidade, ler a história, ler os acontecimentos, não é? A gente precisa de um discernimento, de uma análise, não basta os dados brutos, sabe? A gente precisa interpretar, a gente precisa cruzar dados, a gente precisa analisar, né? Para a gente poder tirar as conclusões, né, adequadas. E quando a gente vai, não é, ver a realidade, como vocês estão fazendo aqui, é importante ver a realidade da sociedade, do mundo, para poder ver melhor a situação e a realidade da igreja. E nessa ordem, porque não é o mundo que está dentro da igreja, é a igreja que está dentro do mundo. E o mundo causa um impacto sobre a igreja. A gente precisa conhecer o mundo para conhecer a igreja. Não é? E quando a gente conhece melhor o mundo, o nosso contexto, a gente acaba também se compreendendo, se entendendo melhor. Nem tudo que nós vivemos e sentimos na igreja tem origem na igreja. Muita coisa repercute, é impacto da sociedade sobre a igreja. Na experiência religiosa, nós estamos vendo isso, né, particularmente. Nosso país, nos últimos, 7, 8 anos, mudou tanto, né? E mudou em termos socioeconômicos, políticos e sociais, como isso repercute sobre a igreja. E muito sobre a igreja. Então, às vezes, a gente quer resolver os problemas da igreja, né?
mas às vezes as causas estão para além dela. A gente precisa ter um alcance maior, não é, nesse raio de ação. Outro aspecto aqui na introdução desse texto, eu nomeio aí, não é? Que a gente precisa ter 2 níveis de análise. Um primeiro nível de análise é justamente o sintoma, onde é que dói, assim começa o médico também, né? É a gente ver os fatos, ver os acontecimentos. No fundo, a gente não perder de vista o real da realidade. Porque hoje em dia também está muito aí presente, né, visões descoladas da realidade. Às vezes uma visão virtualizada e que perde de vista o real da realidade. É importante a gente ir aos indicadores. O médico vai mandar para o laboratório fazer exames, né, bem concretos, para poder depois fazer o diagnóstico, né, em cima de realidade, palpável, medida. Isso é importante. Então, uma análise, em primeiro momento, conjuntural. O conjuntural, a partir dos sintomas. Mas não basta. A gente precisa depois ter uma análise também mais profunda, uma análise estrutural. O que está por detrás desses indicadores, desses dados, desses fatos, desses acontecimentos? A gente precisa ir às causas, ir às raízes. Porque o médico que vai tratar só o sintoma, dá um medicamento para dor de cabeça, mas a dor de cabeça é, no fundo, sintoma de uma causa, de uma outra anomalia, que você precisa ser tratada na causa. Então, também o nosso discernimento tem que ter 2 níveis de análise, Uma análise mais conjuntural e uma análise também de tipo mais estrutural. Bom, vou aqui, não vamos ter tempo, nós fazermos essa abordagem mais completa, mas eu vou trazer somente alguns indicadores para o texto que vocês têm em mãos, vocês podem depois retomar com mais calma. Começando então um pouco pelos sintomas. Vamos trazer alguns elementos da nossa conjuntura social e eclesial. Vocês ainda vão fazer uma análise mais profunda em termos de sociedade, mas vou trazer aqui alguns indicadores, são mais ou menos a nível social e depois também no campo eclesial. Então, no campo social, já falei para você, nós vivemos um tempo então de mudanças e transformações, um tempo de passagem. E aqui no texto, eu apenas aqui, de maneira muito sucinta, cito 7 passagens que caracterizam o nosso tempo. Uma primeira passagem, a passagem do capital para uma sociedade do conhecimento. Hoje em dia, a propriedade não é mais o capital. Hoje o valor de propriedade está no conhecimento. Nem os meios de comunicação hoje em dia têm mais poder. Hoje em dia o poder está nas mãos daqueles que produzem conhecimento. Existe muita informação, mas existe pouca formação, pouco conhecimento. E quem produz conhecimento e controla o conhecimento, controla o poder. Quem manipula ou quem controla o saber, controla o poder. Então, nós estamos na era do conhecimento. Daí a importância que vocês estão fazendo também, de ter mais conhecimento, mais formação, produzir mais reflexão, para a gente também não ser manipulado, para a gente também não ir de roldão por aqueles que produzem conhecimento. Vocês têm visto aí como tem despertado muito interesse, que são da inteligência artificial, porque ali está um espaço de veiculação de conhecimento. E o grande capital, os grandes industriais estão aí priorizando a inteligência artificial, porque eles sabem que quem produz conhecimento controla o poder.
E o Papa Francisco dizia que ele estava mais preocupado não com a inteligência artificial, ele estava mais preocupado com a inteligência natural. Porque é essa que vai criar uma inteligência artificial, não é? Às vezes nociva também. A gente tem que estar muito atento, não é? Nesse particular. Outra passagem também que estamos vivendo em termos de sociedade, a passagem da sociedade à multidão. O que significa isso? Hoje nós temos cada vez mais, não é, uma autonomia dos sujeitos em relação às instituições. A autonomia do sujeito em relação às instituições. O controle hoje já não vem das instituições, elas têm pouca voz, têm pouca força. Hoje o controle vem de dentro das pessoas. De dentro das pessoas. E isto esvazia as instituições. Também a igreja passa a ter cada vez mais menos peso, menos voz, que as pessoas tomam distância das instituições por diversas razões, algumas às vezes justificada, porque as instituições também, muitas vezes, se desvincularam de seus próprios objetivos também, não é? Então, o que é a multidão? A multidão são os indivíduos dispersos, não é? Mais indivíduos que vão constituindo como que comunidades emocionais. Estão dispersos, mas estão conectados pelas redes sociais e por outros meios, né? São como que comunidades invisíveis, né? Que as instituições já não têm controle. Outra passagem importante também da nossa sociedade é a passagem do estático à inovação constante. Todos os lucros do capital são investidos em novas tecnologias. E, portanto, a última invenção já nasce com os dias contados. Isso nos mergulha no tempo do provisório. Do provisório. Não é? Cada vez mais é difícil, não é, para as pessoas assumir algo assim permanente para a vida inteira, né? A sensação que tudo é passageiro, que tudo é efêmero, não é? E que, portanto, não é, compromisso para a vida inteira, não é? Isso se torna quase que impossível. Então não tem mais muita força, né? Valores como perenidade, perseverança, persistência, né? Porque tudo vai mais ou menos sendo reduzido, né? Ao presente, né? E aqui nós podemos dizer que existe um encolhimento da utopia no momentâneo. As pessoas querem ser felizes, ser realizadas aqui, já e agora, não é amanhã, depois, não é? Isso traz desafios também, evidentemente, para a nossa vida pastoral. Outra característica também de nosso tempo é a passagem da escassez para uma abundância que produz pobreza. Pela primeira vez na história da humanidade não existe escassez. Não existe escassez, existe abundância. Mas é uma abundância que é produzida pela pobreza. Há uma riqueza que produz pobreza. Porque cada vez mais as riquezas estão sendo concentradas em poucas mãos. Uma abundância que vive da pobreza. Vocês estão vendo, em nosso momento nacional, nesses últimos dias agora, né? Como existe toda uma resistência, de que os mais ricos paguem também, que no fundo quem sustenta os ricos são os pobres. Os seus impostos, porque o rico quase não paga imposto, proporcionalmente quase nada, mas às vezes nada. Então isso é um modelo de sociedade também de nosso tempo. Outra passagem importante em nosso tempo é a passagem da estabilidade a uma sociedade do risco. Nós todos vivemos numa sociedade do risco e do medo. Quase que ninguém está seguro hoje em dia. A gente tem medo
não é, da escassez, né, da pobreza, da fome, a gente tem medo da violência, tem medo da doença, o medo, né? E o medo, enquanto ele paralisa e acovarda, ele é hoje, né, um fator de submissão a uma ordem injusta e excludente. Quase que existe uma própria sociedade, não é, que vai gerando insegurança para gerar medo, porque o medo ele paralisa e acovarda, não é? E não é por nada que o medo já é um dos produtos mais rentáveis do capitalismo. Não é? O investimento em segurança hoje é altíssimo. Não é? E isso, de certa forma, também responde, não é, a determinados interesses. E, finalmente, aqui cito a passagem também que nós estamos vivendo, não é, de um convívio mais harmônico com a natureza a uma exploração predatória da natureza. Nós temos um modelo, não é, econômico que ele é altamente predatório, não é? Porque, no fundo, se busca o lucro, não é? E sem olhar muito as consequências. E um modelo, não é, de vida altamente também consumidor, né? 80% dos recursos do planeta estão em mãos de 20% da população. E os outros demais 80% da população só tem acesso a 20% dos recursos do planeta. Então imagina se esses 80% que não têm acesso aos recursos consumissem no mesmo nível, não é, desses 20%, né? O planeta não aguenta. Não é? E mesmo nessa desproporção, nós temos um planeta enfermo, não é, e doente. E não há outra saída, né, sem uma vida austera e respeitosa da natureza, mudar um estilo de vida. Mas a gente sabe que não existe, né, muita sensibilidade e preocupação e também trabalho nessa perspectiva, né? O sistema econômico, né, ele está trabalhando os mesmos padrões, né? Seja na agricultura, seja na mineração, seja, né, na produção também das energias, né, altamente predatórias e que põem em risco então, a vida humana e seus ecossistemas. Não é? Então, hoje a questão ecológica ela é prioritária, né, porque quando se trata de pensar aqui o destino da humanidade, e se é que já não é tarde demais, né? Esse indígena Krenak, que é da Academia Brasileira de Letras, diz, né? Tudo que nós podemos fazer é prolongar o fim, porque nós já rompemos, né, o limite do equilíbrio, né, do planeta, né? Se isso for verdade, né? Isso é muito preocupante. A gente precisa também pensar um pouco, não é, no futuro. Então, isso alguns indicadores, né, para a realidade assim, mais social, mais macro. Né? Aqui eu trago também alguns dados, não é, de uma conjuntura mais eclesial, mais no campo religioso. Não é? E aqui cito, então, também 6 passagens, não é, que nós assistimos, não é, na experiência religiosa e também na nossa igreja, não é, nesse contexto de hoje. Em primeiro lugar, não é, do ponto de vista religioso, nós temos a passagem das religiões, não é, tradicionais, como nós conhecemos, não é, para uma experiência religiosa de corte mais imanentista. Mais imanentista. O que significa isso? Significa, não é, que como o nosso sistema, a nossa sociedade deixou sem resposta às grandes questões ligadas mais à vida, que no fundo o sistema capitalista ele responde às questões do ter, né? Mas não responde às questões do ser. E as religiões elas estão na esfera mais do ser, não é? E o ter deve ser uma consequência disso. Então, na experiência religiosa, nós temos também, não é, uma experiência religiosa muito ligada às questões materiais da vida, não é? E quase que perdendo também bastante o senso da transcendência. Em grande medida, o que é salvação para as religiões hoje, até no catolicismo, né?
é prosperidade material, saúde física e realização afetiva. E ali acaba a religião. Não é? Uma espécie de religião do corpo. O corpo é porta de entrada para a religião. Mas se a religião ficar só no corpo, é porta de saída. Porque nós vamos ter uma experiência religiosa, né, que não transcende, não é? Então, hoje o campo religioso, ele não pode se confundir nessa volta do religioso, da religião, com uma volta do sagrado, que tem muita experiência religiosa, né, que não transcende. No fundo, é Deus como objeto de desejos pessoais para responder necessidades, né, às vezes individuais, né, e que não deixam a religião cumprir, evidentemente, o seu papel. Outra passagem aqui, né, no campo religioso, é a passagem do profético para o terapêutico. Como as pessoas não foram cuidadas em seu ser, e temos toda uma vida social voltada para o ter, então o que acontece com a experiência religiosa? Ela vem respondendo justamente às demandas dos indivíduos, não é? Mas na esfera do terapêutico. A religião tem uma dimensão terapêutica, né? Mas a religião não é só terapia. Não é porque a gente tem fé que não vai ficar doente, que a gente não vai ir mal nos negócios, que a gente não vai ter separação, não é? E há a tendência, não é, em fazer da religião um espaço de resposta, né, para todos os problemas, né, que a gente experimenta. E, portanto, aqui uma espécie de uma experiência religiosa providencialista, milagreira, uma espécie de também uma certa prática, de experiências esotéricas e mágicas e um certo curandeirismo também, às vezes, que acontece em nossos espaços religiosos. Não é? Outra característica também é a passagem da pertença institucional aos cristãos sem igreja. Nós vimos na pesquisa de vocês também que cresce o número daqueles que têm uma religião sem religião. A gente chamava de sem religião, né? Na realidade, não é? Mesmo as pessoas que a gente diz sem religião, no fundo, elas têm práticas religiosas, né? O ateísmo é 1%, nem chega o ateísmo, né? Também na Europa, né? Mas cresce o número dos cristãos sem igreja ou dos tipo religião sem religião, né? Porque as instituições não respondem às suas demandas, não é? E o dado estatístico aqui no nosso Brasil já são 12%, dos cristãos ou dos religião sem religião. Né? Então, esse número de pessoas que cresce, que tem práticas religiosas, mas que não tem pertença institucional. E mesmo em nossa igreja, os cristãos sem igreja, ele também é um número que cresce, que às vezes ele não consegue, na igreja, fazer realmente uma experiência religiosa. Porque muitas vezes ele esbarra em normas, em regras, em autoridades, que não lhe permite fazer. Tinha uma frase do documento de Aparecida, um documento original, que depois ela foi maquiada, porque era muito forte, mas dizia assim, os católicos que saem de nossas comunidades e vão para as comunidades evangélicas, no fundo, eles não estão querendo deixar a Igreja Católica, eles estão buscando sinceramente a Deus. Isso é forte, né? Então, quantos são aqueles que às vezes têm que deixar a igreja para poder encontrar Deus, né? Porque ali esbarra, uma série de obstáculos, né? Como diz aquele humorista lá do Nordeste, Falcão, né? Jesus Cristo é o caminho e Edir Macedo é o pedágio. Né? Então, existem muitas práticas institucionais religiosas que são pedágio, que impedem das pessoas fazer, de fato, uma experiência religiosa de transcendência, e de encontro com Deus. Então, gente, são alguns sintomas, de nosso contexto, de nosso mundo, e que a gente precisa ver o que está por detrás disso. Fazer uma análise mais de corte estrutural, o que está por detrás disso. E aqui,
na parte mais estrutural, eu trago 2 indicadores aqui estruturais. Um primeiro deles, né? Para a gente entender essas mudanças e transformações, né, em nosso mundo de hoje, é importante a gente ter presente que existe uma crise do projeto civilizacional moderno. Existe uma crise do projeto moderno. O projeto moderno, né, que se começa a ser gestado no século XVI até o final do XIX, é um mundo diferente da Idade Média. Aí nós tivemos grandes conquistas, grandes valores, como a democracia, ciência, né, tecnologia, e isso permitiu, né, uma sociedade muito diferente. Mas as grandes conquistas da modernidade foram conquistas para poucos. O secretário da ONU outro dia recordava que mais da metade da humanidade nunca recebeu um telefonema. A gente esquece isso, né? Então, uma sociedade, uma gama imensa de conquistas, mas foram conquistas para uns poucos. A grande maioria ficou à margem, né, desse projeto civilizacional moderno. E além do mais, essas conquistas e transformações da modernidade, elas foram muito mais, na linha, de um desenvolvimento tecnológico, do ter, deixando descoberto as questões mais humanas e essenciais da vida. A escola de Frankfurt, Habermas chama de uma razão técnica instrumental. E Pedro Demo, esse nosso sociólogo da igreja aqui católica, diz, que as universidades nos últimos séculos estão muito mais próximas do poder do que da verdade. Que nós temos um saber técnico. Que tipo de saber? Um saber que é tudo voltado para o útil e para o aplicável. O útil e o aplicável. Então, temos uma razão também que desconhece as razões do coração, conhece outras necessidades do ser humano. Por esse projeto entrou em crise. Não é que suas conquistas e valores já não valham, continuam valendo, mas é um projeto curto. E é preciso repensar esse projeto e ampliar, o projeto da modernidade, ampliar, inclusive, o horizonte da própria razão. E então nós estamos vivendo, já desde lá os anos 50, o projeto, a crise desse projeto de sociedade, esse projeto de civilização. E isso gera, evidentemente, um sentimento de desamparo, de orfandade, de falta de perspectiva, de falta de horizontes mais amplos. Existe uma crise das instituições, uma crise das utopias, uma crise de valores, uma crise também de autoridade, uma crise generalizada. E este contexto de crise, isso gera um momento muito delicado, mas um momento também muito importante. A gente viver uma crise é uma grande bênção. Uma grande bênção, porque a crise, ela tanto pode ser sinal de morte, como ela pode ser, sinal de um novo nascimento. Crise a crisola. A gente pode aproveitar da crise e sair melhor dela, se a gente a assumir. Se a gente ignora, bota a cabeça debaixo do tapete, a gente vai sair pior da crise. Mas se a gente assume a crise, que a crise está aí clamando por mudanças e transformações, por melhorias, a partir daquilo que se tem. Então, hoje nós temos pessoas frustradas, angustiadas, depressivas, em busca de autoajuda. Vocês viram aqui nos dados também de vocês aqui. Então, isso são sintomas de algo mais profundo. Desse mal-estar também social, dessa crise de projeto social civilizatório.
Isso é importante a gente ter presente, né? Ter presente isso. Né? E deixar-se questionar e entrar também, né, de certa forma, em crise. Quem não está em crise está muito distraído. Porque o normal é hoje a gente assumir esse momento que nós vivemos e entrarmos também numa perspectiva, né, de recriar, de reprojetar, né, de sairmos disso melhores. Isso seria o normal. O anormal, né, é a gente se deprimir, a gente se isolar, né, é a gente se desmobilizar e a gente padecer a história em lugar de fazer a história, né? Fazer a história, não padecer a história, né? Então esse é o momento de mudanças e transformações que nos convida a assumir, né, assumir esta crise. E do ponto de vista eclesial, gente, paralelo com essa crise do presbiterianismo moderno, nós temos também na igreja a nossa modernidade. A igreja, ela resistiu contra, né, essa nova sociedade que emergiu na modernidade durante 500 anos. Você não imagina, a igreja foi contra o trem. Quando inventaram o trem, a igreja fez uma campanha contra o trem. Porque o trem vai trazer gente diferente para cá, gente esquisita, né, e vai tirar a nossa tranquilidade, a nossa paz. Imagine hoje, né, na era da cibernética, né? Então, para dizer, né, como a igreja teve dificuldade também de entrar nesse dinamismo da história, não quero dizer que tudo que vem é bom, né? Mas discernir, né, o que é possibilidade e a gente também acolher, né, e poder dar passos também com a humanidade, né? Então, na igreja, houve um grande movimento por reforma lá no século XVI, quando surgiu a modernidade, mas a Igreja Católica não conseguiu fazer reforma, fez contra-reforma. E continuamos a Idade Média até o século XX. E no século XX houve um grande movimento de reforma. Né? Aí vieram os movimentos bíblicos, o movimento teológico, o movimento catequético, o movimento dos padres operários, o movimento patrístico, né? E todos esses movimentos que queriam fazer uma reforma na igreja foram condenados em 1950. Todos foram condenados. Pois veio João 23, reabilitou esses movimentos, né? E convocou o concílio que finalmente fez uma reconciliação, né, com o caminhar da humanidade, né? Não nos seus contravalores, mas naquilo que ele tinha de valor, né? Então, o nosso Concílio Vaticano II foi um passo importante, né, de inserir-se, né, nesse mundo novo que havia surgido já há 500 anos. Mas, da mesma forma que esse projeto moderno está em crise, também, né, o Concílio Vaticano II também é questionado. Porque o Concílio Vaticano II deu-se num contexto e num tempo que já não é mais o nosso. Só que o Vaticano II foi uma volta às fontes bíblicas e patrísticas. O que o concílio fez foi trazer, né, as fontes bíblicas e patrísticas para o contexto de hoje. Então essa crise do Vaticano II, esse questionamento, né, será que seria mais nas proposições do concílio ou no contexto em que ele aconteceu, e que exigiria, né, uma nova recepção do concílio, num novo contexto. O concílio trouxe as fontes bíblicas e patrísticas que a igreja havia, né, perdido de vista. Então, amigos, diante desse momento de transição, de mudanças e transformações, apenas vou aqui nomear para vocês umas reações que a gente pode ter. Né? Diante da crise, diante do obstáculo, diante, né, de uma provação, a gente pode ter 3 tipos de reação. 3 tipos de reação, né? Quando a gente não sabe muito para onde a gente vai, ou não tem perspectiva, quando está meio assim, ali na frente um pouco escuro, uma das reações que a gente pode ter é termos da realidade uma visão retrospectiva. É a gente olhar para a história pelo retrovisor. É a gente fazer do passado um refúgio. Como aquilo que a gente está fazendo já não responde mais, por que não, a gente se apegar e repetir aquilo que deu certo no passado? Visão retrospectiva. A gente repete o passado no presente. Isso dá segurança, porque a gente tem resposta.
Mas só como diz Eduardo Galeano, agora que sabíamos todas as respostas, não é que mudaram as perguntas? Não é? Então, ter uma visão retrospectiva é a gente ter resposta, mas para perguntas que ninguém mais faz. E isso leva a gente a ficar um pouco à margem da realidade, à margem do contexto. A gente está seguro, a gente está convicto, a gente está ali com segurança, mas são falsas seguranças. Diferente é o passado como refontização, não o passado como refúgio. Não é? Fonte, água viva que corre. Ir para a fonte, a gente, né, reatar, não é, a originalidade, mas no dinamismo da história. Já fazer do passado um refúgio é aquela visão estática, né, de imaginar, né, que no fundo, né, o futuro ele coincide um pouco com aquele estado inerte da morte e do nascimento, né? A morte e o nascimento quase que estão juntos ali, não é? E se acaba engessando a história, canonizando o período da história, fazendo dele resposta para sempre, né? Então, ter uma visão retrospectiva é a gente, né, buscar respostas simplesmente, não é, no passado. Outra maneira de a gente reagir frente a esta realidade em transformação, que dá insegurança, é a gente ter uma visão catastrófica da realidade. Olha, o passado já passou, não vale mais, futuro não haverá, então a única saída é a gente buscar sobreviver no presente, né? E resignar-se ao pragmatismo do cotidiano. A gente buscar, né, de viver um presentismo, um momentaneísmo, né? E a gente dar respostas, né, ao aqui e o agora e contentar-se com o aqui, né, e o agora. No fundo é olhar-se no espelho, né? O que resta sou eu e o corpo, então a gente também, fazendo o corpo a única referência, e a gente resignar-se ao presente, e viver o presente, e repetir o presente, não é? Isso, evidentemente, que também não faz história. E a outra maneira de a gente reagir diante de uma sociedade em transformação é a gente ter uma visão prospectiva da realidade. O que é uma visão prospectiva? É aquela visão em que eu tenho presente o passado, a memória do passado. É um mundo de Sofia, Garden diz, né? Se em algum momento a gente não sabe bem para onde que a gente tem que ir, pode ser muito útil saber de onde é que a gente veio. Isso é muito útil. Então a gente vê de onde é que a gente veio, e é como aí o psiquiatra que vai fazer uma análise de uma pessoa, né? Começa contando lá a sua infância, a sua juventude, começa contando o passado, né? Revisitar o passado, né? Não como refúgio, mas como refontização. Então a visão perspectiva é aquela que tem presente a memória da trajetória do passado, porque a gente, né, tem que reinventar o passado para criar o futuro. A gente nunca cria do nada, só Deus, a gente cria em cima daquilo que a gente foi descobrindo e acumulando, né? Mas também é alguém, né, que tem uma consciência do presente, não ignora o presente. Se a gente ignora o presente, só tem o passado, vai ficar fora da história. Então, ter presente, muito presente, o presente, as realidades concretas, e tem uma visão do futuro, e que projeta isso para o futuro. Isso é próprio do ser humano. O ser humano é o único animal que é tridimensional no tempo. Ele tem passado, ele tem presente e ele tem futuro. Ele projeta o futuro. Não é? E aí ele possibilita de fazer história. Então, gente, trazendo isso, não é, um pouco para o nosso campo eclesial, quando a gente tem uma visão retrospectiva da história, quando a gente faz do passado um refúgio, quando a gente busca resposta no passado que deu certo, sabe qual é a tendência? É aquilo que advertiu Medellín. É a gente, né, fazer uma pastoral de conservação. Esse é o modelo de pastoral da igreja medieval, que é o modelo de pastoral centralizado no padre e na igreja matriz, e que é o modelo sacramentalizador, que é a paróquia tradicional, né, que hoje em dia voltou com força, né? A pastoral de conservação, né, voltou com força. Né? Ali estão as práticas, às vezes, devocionais, ali estão as práticas de participação pontuais, né, em busca dos sacramentos,
não temos comunidade, temos massa, né? E não temos sentido de pertença, porque ali no fundo não são fiéis, são clientes, né? Que vêm, né, para buscar alguns bens que a igreja oferece, né? E basicamente aqui é o clero. Não é? E outro modelo de pastoral também, que faz do passado um refúgio, é a pastoral coletiva, né, que é a pastoral da neocristandade, da nova cristandade do século XIX, né, em que, então, como a sociedade se emancipou da igreja, a gente vai sair, né, para fora para trazer as pessoas para dentro da igreja como ela está. Né? E aí, pega as associações, os movimentos, né, e que tem essa missão, então, de uma missão centrípeta, né? É um sair para fora para trazer as pessoas para dentro. E aqui, nessa pastoral coletiva, a segurança está nas regras, nas normas, na disciplina, na doutrina, né? Na tradição, lê-se tradicionalismo, né? Porque se toma um período de tradição e se faz daquilo para sempre, isso dá segurança, sabe? Mas acaba criando uma subcultura eclesiástica, não é? Um modelo de igreja à margem da sociedade e do mundo. Né? E está muito de voga hoje também, né? Os fundamentalismos, os tradicionalismos, os conservadorismos, né? Que é um instinto, sabe, de buscar a segurança, né? De preservar, sabe, a tradição. A vez sem se dar conta, né, que se está caindo em tradicionalismos, né, em dogmatismos, né, que tradição progride também, né, na história. E outro modelo também de pastoral, né, muito presente em nosso meio, são aqueles que têm uma visão catastrófica da realidade, né, que no fundo não tem saída em termos de futuro e o passado passou, então vamos buscar sobreviver no presente, que é uma espécie que chamaria de pastoral mais secularista, sabe? Em que, no fundo, não é, a gente vai buscar segurança no emocionalismo. É importante a emoção, o coração na religião, na fé, tem que ter, não é? Mas sem racionalidade, sem pensar um pouco a fé também, a gente cai em emocionalismos, né? Cai em fanatismos, e cai em providencialismos e milagrismos. Os milagres existem, evidentemente, mas a gente também tem que ser muito responsável, né? Porque Deus não age apesar de nós, Deus age através de nós. A graça se apoia sobre a natureza. E aqui temos uma prática religiosa, essa pastoral secularista, né? Muito de corte, não é, imediatista. Tudo que é de bom, Deus tem que resolver através de milagres, e tudo que está aí errado é culpa do diabo, né? Então, exorcismo, né? Então, uma desresponsabilização das pessoas. A gente transfere isso, né, para Deus ou para o demônio a responsabilidade, né? E é uma forma, né, no fundo, de a gente não assumir, né, a nosso contexto, a nossa realidade. Agora, caberia a gente se perguntar, e será que existe na igreja aqueles ainda que têm uma visão prospectiva da realidade e da história? Não é? Não é? Então, essa igreja, ela está presente, ela vive. E que igreja é essa? É a igreja das pequenas comunidades inseridas profeticamente na sociedade. E essas pequenas comunidades são as comunidades eclesiais de base, que não são uma invenção da igreja da América Latina. É um resgate que se fez em Medellín, da Tomos Ecclesiae, da igreja de casa, da igreja antiga. Não é uma criação da América Latina. Esse foi um modelo normativo testamentário. Durante quase 4 séculos, a igreja não teve templos. A igreja estava presente nas casas. E nós perdemos, desde o século IV, esse caráter doméstico de ser igreja. E isso, Medellín, Vaticano II, resgatou. Que igreja é essa do Vaticano II? Então, portanto, uma igreja para além do paroquialismo e para além do universalismo dos movimentos, né, supradiocesanos, é a igreja da opção pelos pobres, que tampouco é uma opção da igreja da América Latina. Como disse o Papa Bento XVI em Aparecida, a opção pelos pobres radica na fé cristológica.
Ou temos uma opção pelos pobres e somos cristãos, ou não somos seguidores de Cristo. Padre John Sobrino que diz, né? Com a opção pelos pobres, nenhum rico se sinta excluído da igreja, mas que nenhum rico se considere incluído sem fazer também esta opção. Que é uma opção para todos. Que é uma opção para que não haja excluídos, que todos estejam incluídos numa grande e única família. Não é? Então, o que faz dos pobres não objeto de caridade, mas sujeitos, né, de uma sociedade inclusiva de todos. A Igreja do Vaticano II é uma igreja sinodal, da pastoral orgânica e de conjunto, que vocês aqui têm uma longa caminhada, 24 planos dentro de pastoral, né? É uma longa caminhada de pastoral orgânica e de conjunto, e isso pode ser retomado, reforçado e reimpulsado no novo contexto que nós estamos vivendo. Isso é fundamental para sermos igreja, não é? No contexto de hoje. Não é? É a igreja, não é, da superação de uma igreja autorreferencial, centrada sobre si mesma, é uma igreja que tem pontes de diálogo e de serviço com a sociedade. Aqui nós vimos os dados de vocês, muitos serviços de vocês, né, que vão para fora, né, para além das fronteiras eclesiais, porque se trata, né, evangelizar não é implantar a igreja, evangelizar e tornar presente o reino de Deus no mundo. E quando o reino de Deus ele é acolhido, aí nasce a igreja. A igreja é germe e princípio do reino. Não é? Então, nosso trabalho não é um trabalho intra-eclesial. A igreja está no mundo para ser serviço no mundo, para fora. Não é? E essa é a igreja do Vaticano II. Enfim, a igreja do Vaticano II é uma igreja toda ela ministerial, não é? Para além do binômio clero-leigos, não é? A igreja é um povo organizado, tem clero, tem laicato, mas não são dois gêneros de cristãos. Existe um único gênero de cristãos que são os batizados. E deve existir uma relação de igualdade e divinidade, como diz o concílio, em todos os ministérios, em todos os ministérios. Não é? Então, os batizados como a base, não é, desse povo de Deus. Agora, essa igreja do Vaticano II, amigos e irmãos, é uma igreja também perplexa. Por que perplexa? Porque nós estamos tomando consciência que nós não podemos viver esse modo de ser igreja como nós vivemos nos anos 70, 80 ou 90. Nosso mundo, nosso contexto mudou. Então nós temos que trazer, não é, as intuições básicas e os eixos fundamentais do concílio para o contexto atual. Daí a importância desse ver de vocês, hein? Um ver de vocês aqui que é preciso ter muito presente para poder encarnar a Igreja de Maringá no contexto atual. Nós não podemos ser SEBs como nos anos 70, 80, gente. Temos que continuar sendo como a igreja de base, mas no novo contexto. Existem novos valores, novos desafios. Nós não podemos, né, ter o mesmo modelo, as mesmas mediações eclesiais de pastoral social, por exemplo, como nós fazíamos nos anos 70, 80. Tem que se resituar no novo contexto. Então, isso é muito desafiante, porque se trata, né, de conjugar, gente. E aqui trago simplesmente 5 categorias aqui. Ó. Como conjugar hoje comunidade e autonomia? A autonomia é um grande valor da pós-modernidade. E tem comunidades, modelo de comunidade, que não tem lugar para as pessoas, para o indivíduo, para a subjetividade. E as pessoas hoje, né, não suportam uma comunidade comunitarista, né, que não lhe dê espaço para ela ser sujeito. Então, como conjugar, não é, esse nós da igreja, não é, que é um nós fruto de sujeitos, pessoas sujeitos. Isso tem que pensar bem o que significa ser comunidade hoje, não é, para a gente poder fazer comunidade. Não é? Outro binômio aqui, militância e gratuidade. As pessoas hoje descobriram também a dimensão lúdica da existência, a dimensão sabática da existência, a gratuidade. E às vezes nossos espaços eclesiais são muito militantistas. A gente só fala em engajamento, né? E o lugar e o espaço para a festa, para o convívio, né? As coisas mais importantes na vida da gente são aquelas que não servem para nada.
E será que tem lugar em nossas comunidades para aquelas coisas que não servem para nada? Isso é o mais importante, não é? Então, isso desafia também nosso modo eclesial. Como conjugar também, não é, utopia e vida presente. Ninguém mais suporta uma utopia, né, em que a gente vai ser feliz amanhã, quando chega amanhã e depois da manhã, e depois é depois da manhã, né? A utopia como uma dilatação indeterminada do tempo. Ninguém suporta isso. As pessoas querem ser felizes a partir de agora, do presente. Então, como conjugar o fim com o presente? E no cristianismo, o fim não está ao final. No cristianismo, o fim, ele tem que estar presente no caminho. A gente tem que ir experimentando no próprio caminhar, não é? Aquilo que a gente espera na fé. Então, como integrar o presente, né, em nosso caminhar? Outro desafio aqui, como conjugar objetividade e subjetividade? Não é? A objetividade total não existe. Nós sempre vemos a partir de uma ótica. Então, como é que a gente também dá espaço, né, para as percepções das diferenças? A gente tem a tendência em ver por detrás de cada diferente um herege ou inimigo. Mas as diferenças são instâncias de novas possibilidades. As diferenças enriquecem. Como é que a gente conjuga, né? Como é que a gente conjuga a objetividade, né, com subjetividade? Tem que haver lugar para subjetividades. As pessoas não suportam espaços em que elas não são respeitadas em sua subjetividade. Como conjugar também o global e o local? O global e o local. Que a gente pode também, né, perder de vista o local, não é? E termos uma cabeça muito no global e desconhecendo o que se passa no local. Não é? Se a gente não tem presente o local, a gente vai volatilizar o real da realidade. Então, como não perder de vista o real da realidade das pessoas, da situação, do contexto? E, finalmente, como conjugar, né, autoridade e consenso? E aí nós tivemos ainda há pouco uma discussão nesse sentido. Sobre Assembleia e Bispo aí também. E em que medida que o Bispo é membro, que está por cima ou está fora, ou ele que decide, etc. e tal. E esse é um grande desafio, o Sínodo colocou, que nós temos que saber conjugar escuta, discernimento e tomada de decisão. Isso não pode estar separado. A autoridade existe, ela tem o seu espaço, muitas vezes é ela que tem a última palavra, mas essa última não pode ignorar as palavras anteriores que vieram, da escuta e do discernimento. Não pode haver, uma ruptura nesse sentido. Então, gente, já estamos aqui na hora do almoço, eu não vou entrar aqui na última parte do texto, em que nós estamos vivendo agora um momento de sínodo, 4 anos, e que vai prolongar-se, inclusive, até 2028. E este processo sinodal, com tanta escuta, com tanta síntese, e um documento final que está aí, que é muito rico, ele revelou também um rosto de igreja. Revelou um rosto de igreja. E aqui no texto eu coloco aí, 10 questões sensíveis, que não existe, às vezes, pleno consenso, ou que há dificuldade, de a gente integrar na vida eclesial. Mas isso pode servir mais depois lá para o Iluminar, que nós vamos trabalhar depois lá em novembro. E depois eu coloco aqui também, em homenagem ao Zagallo, 13 pontos consolidados deste sínodo em relação à renovação do concílio. Então, existem 13 passos consolidados, importantes, e que assinalam um rumo, para a igreja nesse momento. Então, não há razões, para a gente ser pessimista, nem com a realidade, que nos rodeia, e nem com a igreja. Porque a realidade que nos rodeia, gente, está ali como que em dores de parto, gestando, com toda a humanidade, um mundo novo, em que a gente precisa participar e construir esse momento novo da história. É uma chance única que nós temos. Isso acontece a cada 500 anos na história. Esses grandes saltos civilizatórios.
Então, é um período assim, uma bênção nós podemos viver nesse tempo. Desafiante, difícil, angustiante, né? Mas se a gente assume esse momento, gente, a gente pode construir um mundo crescentemente melhor, né? E não há razões para a gente também ser pessimista em termos de igreja. Nós temos o impacto desta crise da sociedade sobre a igreja, nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos obstáculos, nós temos aí também nossos desânimos de vez em quando, né? Mas, gente, a igreja, não é? Existem segmentos de igreja aí, né? Muito antenados com esse momento, né? E também dando respostas novas às novas perguntas. E é o caso de vocês. Vocês estão reunidos aqui, não é para marcar passo. E como ouvimos ontem na missa aqui, o Dom Severino nos falando, né? Não é para nós fazer mais uma assembleia, para escolher mais 3, 4, 5 prioridades, que vamos dar volta ao redor, às vezes, mais ou menos das mesmas, não é? Nós estamos aqui, gente, né? Para a gente tomar muito em mãos o nosso momento social e eclesial e projetarmos uma igreja em Maringá para o futuro. O que nossos tempos, em termos de sociedade e de igreja, estão aí, não é, interpelando a igreja de Maringá a dar um salto? Nós não podemos dar respostas curtas, não é? Por respostas para perguntas que não existem. O momento atual exige muita criatividade, muita esperança para a gente dar esse salto. O mais importante não é nós escolhermos algumas prioridades, sabe? É vocês pensarem, como dizia Dom Severino ontem, né? A gente pensar que igreja aqui em Maringá será capaz de continuar fazendo o evangelho vivo aqui nesse espaço. Que igreja é capaz de continuar fazendo aqui história de salvação? Que igreja aqui em Maringá precisa existir para ela ser luz para o mundo e sal da terra? Dar uma contribuição também para toda a humanidade. E vocês aqui, gente, vocês têm o privilégio de terem aqui, não é, recursos humanos de qualidade, de clero, diaconato abundante, de leigos e leigas muito capacitados. Vocês aqui têm uma infraestrutura também, como nós estamos aqui desfrutando desses momentos, desses dias aqui, né? Invejável, né? Então, acho que aqui reúnem as condições. Vocês têm a graça de ter um bispo também, né? E caminha com vocês, hein? Não vão pensar que em todo lugar é assim, né? E aí, nesse sino, a gente viu de tudo, participando lá dentro. E o Papa Francisco, que o diga, coitado, que ele escutou na aula sinodal. Mas o velhinho firme, né? Profético. Né? E antes de morrer, lá no leito do hospital, assinou esse documento, né? Que dá um pouco o rumo, o que nós vamos fazer com o sino agora. Né? Então, vai sair na semana que vem um documento, que vai orientar como implementar esse documento final do sínodo, que deve ter consequências para a igreja de vocês aqui também. Lá em novembro nós vamos refletir muito sobre isso, porque é o iluminar, né, o rumo, né, que a igreja aqui precisa ter, né, e é muito iluminativo o que está lá, né. Então vai vir um documento para orientar isso. Aí as dioceses todas vão ter, né, de junho deste ano até final do ano que vem, um tempo para constituir equipes diocesanas e nas paróquias para implementar o sínodo. E o Vaticano está pedindo que mande para lá o nome das pessoas que entregam essas comissões. Então é uma forma também de cobrar, às vezes, né? Às vezes fica na gaveta, não faz nada, né? Não, me mande para cá o nome das comissões, né? Inclusive em outubro deste ano, para o jubileu, né? Todas as equipes diocesanas e nacionais e continentais que puderem e quiserem, vai ter uma concentração lá em Roma, né, no dia 23 e 24 de outubro próximo, né? A gente vai se encontrar todo mundo lá em termos de equipes sinodais, né? Para implementar esse processo, né? Então, montar um planinho de implementação. Então, tem que ver como é que casa aqui também com vocês. Aqui tem que casar esse planinho aqui também, com esse processo de vocês, sabe? E aí, em 27,
No primeiro semestre, vão ver as assembleias diocesanas, em todas as dioceses do mundo inteiro, assembleias diocesanas para recolher já, né, os frutos desse planinho que vai ser executado, colocado em prática para poder implementar a minha igreja sinodal. No segundo semestre, assembleias nacionais, que vão reunir então as sínteses de todas as dioceses, né, por país. E em 28, no primeiro semestre, a Assembleia Continental. Então, os 5 continentes vão fazer a sua assembleia para recolher tudo o que está se fazendo em nível de país, não é? E em 28, em outubro, uma assembleia geral da igreja inteira, né? Para poder culminar este processo e certamente com outro documento. Porque existem 10 temas difíceis e complicados que estão sendo trabalhados por 10 grupos de estudo. E esses grupos de estudo vão ter até o final do ano para concluir seus trabalhos, né? Isso certamente vai desembocar depois também no documento final. Então, gente, aí nossa igreja está caminhando, tem rumo, está buscando, né, saídas, né? E que bom que vocês estejam participando deste processo, né? E que nos pode fazer também muito esperançosos, né? Que nosso futuro, certamente, nossa amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Vocês já estão bem, mas vocês estarão muito melhor, né, com este processo, que vocês tiveram aqui, né, eu acho, a maturidade, né, de decidir fazê-lo com seriedade. Então, esse semestre, de mastigar bem os dados de vocês aqui, da realidade, do contexto, né, fazer esses dados falar, fazer análise, né, para depois, em novembro, iluminar tudo isso, né, e aí ver que resposta se vai dar, não em termos simplesmente de pensar receitas, né, para responder a problemas concretos, não. Pensar, né, um modelo de igreja. Que igreja para Maringá, para continuar fazendo história de salvação, né, nos próximos anos. E Deus põe em boas mãos esse projeto aqui nesta igreja de Maringá. Muito obrigado, gente.